Bom dia, boa tarde e boa noite. Somos alunos do IFCE Campus Fortaleza e cursamos o técnico integrado em Química. Estamos no quarto período e estudamos Filosofia 2 com o professor Lucas Barreto. E hoje nós vamos falar sobre o existencialismo francês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu sou Domingos Sávio e eu vou falar um pouco sobre o existencialismo de Sartre. Bom, o Jean-Paul Sartre, ele foi um intelectual francês do século XX e ele é um dos principais expoentes da filosofia existencialista. Ele se inspirou em obras de filósofos alemães do século XIX e principalmente do dinamarquês Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo cristão. Porém, por ser ateu, o Sartre ele acaba chegando a uma versão nova do pensamento existencialista, onde a figura de um ser superior, de uma divindade na criação da humanidade, dos seres humanos, é dispensada. Pois para Sartre isso implicaria que existe uma natureza humana. O que Sartre diz é que a existência precede a essência e que o homem existe primeiro e se define em seguida. Basicamente, o que ele quer dizer com isso, com a existência precede a essência e dizendo que não há natureza humana, é que não há motivo ou essência por trás da existência humana. Temos uma essência vazia. Nossa natureza é não ter uma natureza, uma essência. Não há uma intencionalidade ou um projeto por trás da nossa existência como seres humanos. Logo, temos a liberdade sobre nós mesmos e sobre o que seremos. E temos a liberdade de construirmos a nós mesmos por meio de nossas vivências e de nossas decisões. Nascemos uma folha em branco e, à medida em que crescemos, preenchemos essa folha. Eu sou a Maria Vitória e eu vou dar continuidade à fala do Sávio, ainda falando sobre a filosofia existencialista de Sartre. Bom, segundo Sartre, todos nós estamos condenados à liberdade, ou seja, estamos condenados a sermos livres. E o que é essa condenação à liberdade? Bom, segundo Sartre, a liberdade e a responsabilidade, elas andam juntas, porque a partir do momento em que você é inteiramente livre para fazer as suas escolhas, você é totalmente responsável por elas, por tudo que você pensa e por tudo que você faz, exatamente por não existir nada pré-definido. E isso, em algum momento, pode gerar uma espécie de peso, de medo no ser humano, um medo da liberdade por medo de assumir a sua responsabilidade. E aí, Sartre vai trazer um conceito novo que ele vai denominar de náusea, que é um sentimento em que ele, inclusive, tem um livro chamado A Náusea, que é um romance dele em que ele desenvolve mais sobre isso. E, segundo Sartre, esse sentimento surge a partir do momento que o ser humano percebe a falta de sentido prévio nas coisas, na vida e na própria existência. A partir do momento que o ser humano percebe que não há razão para as coisas serem da maneira que são e que não há nenhuma razão para existir. E essa náusea, ela acontece no momento em que nós tomamos consciência da nossa existência e nos assustamos com toda a carga de responsabilidade que a liberdade traz, que esse estar consciente de si traz, de ver a realidade, exatamente por não existir nenhuma razão para isso ser dessa forma. Então, isso pode gerar esse sentimento de náusea no ser humano, que é bem literal, náusea, mal-estar, embrulhamento, né? Só que esse sentimento ele vai ser substituído no Sartre a partir do momento em que ele percebe que é essa condição que garante a autenticidade da existência dele, que faz com que ele não se prenda a estruturas ilusórias, assumindo assim a própria liberdade e responsabilidade por si, pelos outros e pelo mundo.
eu sou Jamile Muniz e eu irei falar sobre o existencialismo segundo Merleau-Ponty. Bom, de acordo com Merleau-Ponty, o indivíduo nasce no mundo já constituído, ou seja, o ser humano vem ao mundo em uma realidade que já está construída. Porém, assim como Sartre, Merleau defende que o sujeito pode exercer sua liberdade mudando as coisas existentes. Sendo assim, ninguém está previamente definido pelo mundo, mas temos a possibilidade de transformar o que existe, podendo chegar a diferentes novas situações. Além disso, Merleau-Ponty compreende a existência humana como uma existência encarnada. Através do nosso corpo, percebemos as coisas à nossa volta e atribuímos sentido a elas. Dessa forma, o corpo é o que nos possibilita interagir com o mundo que nos cerca, pois ele é algo que por si próprio tem as características necessárias que nos permitem usar a liberdade. A liberdade, portanto, está incrustada ao corpo, pois é a partir dele que desenvolvemos nossas experiências. Somos, segundo Merleau-Ponty, uma estrutura psicológica e histórica, ou seja, temos corpo e consciência unidos, tendo um direcionamento dessa mesma consciência a objetos, ou como podemos chamar, intencionalidade, que é quando vamos em direção a algo. Pois quando temos consciência, nós temos consciência de algo, pensamos sobre algo, sentimos sobre algo ou mesmo refletimos sobre algo. A consciência humana é formada a partir das experiências do corpo, mas sem renunciá-lo, fazendo uso dele para se dirigir ao mundo. A liberdade é, então, enraizada no corpo, precisando-se dele para tomar conhecimento de tudo que nos cerca. Meu nome é Rayane e eu vou falar sobre a Simone de Beauvoir. Ela foi uma filósofa e escritora extremamente importante para o movimento do existencialismo. Ela, inclusive, esteve no relacionamento com Jean-Paul Sartre. Eles acabaram se envolvendo em muitas polêmicas que envolveram até mesmo casos de abusos sexuais. Mas, meio que mudando de assunto, a filosofia da Simone de Beauvoir era muito parecida com a do Sartre, por eles estarem nesse relacionamento. Mas a que mais se destacou é a que está exposta na obra O Segundo Sexo, que inicialmente ela observa a posição secundária das mulheres perante a sociedade, de como a mulher é sempre tratada como inferior. Coisas, por exemplo, como a ideia de satisfazer as necessidades dos homens, de precisar sempre da validação externa para se sentir útil, são os sinais que ela viu que estão extremamente escancarando a invalidação dessas mulheres perante a sociedade. Ainda na obra, ela destaca a objetificação dos corpos femininos e da forma como as mulheres são ensinadas a ter um comportamento passivo desde criança. Ainda em O Segundo Sexo, a Beauvoir, ela lança essa frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. Que ela traz essa ideia de que o feminino é uma construção social que é perpetuada desde sempre pela estrutura patriarcal que se organiza a sociedade. Essa pauta ela ainda continua sendo discutida até hoje pelo movimento feminista, e essa foi a principal contribuição da Simone de Beauvoir para o existencialismo francês e também para o movimento feminista. Isso foi tudo. Espero que tenha gostado e até a próxima.